meus caros acadêmicos do curso de Licenciatura em Computação UAB. Eu sou a professora Cristiane Martins. É um prazer estar aqui com vocês. Vou trabalhar com vocês a disciplina Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Bom, eu vou me apresentar a vocês. Sou graduada em Filosofia e tenho especialização em Tecnologias da Educação, ambos pela Unimontes, mestrado em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Trabalhei há mais de 10 anos no ensino superior, na Unimontes. Trabalhei em cursos de pós-graduação, onde também tive a oportunidade de coordenar um campus e um curso de graduação. Também atuei como docente em pós-graduação nas faculdades Santo Agostinho, a FASA. Atualmente sou professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Sou palestrante. Atuo em cursos de capacitações para professores no uso de tecnologias em sala de aula. Sou autora do livro Cura Espiritual, a experiências dos não espíritas no nosso lar. Resultado do meu mestrado. Esse aqui é o livro, que é o resultado, né, desse meu mestrado. Foi uma experiência muito rica, muito interessante, onde eu tive que aprender várias coisas, né, foram várias descobertas. Bom, vamos começar. Caros alunos, trago aqui uma máxima de um pensador e logo após vou ler um texto Inteligência Livre. São mensagens que eu gosto de usar para iniciar as minhas atividades, para que tenham ciência do que realmente é importante e de onde vem o conhecimento que precisam para levar para a vida de vocês. Não se pode ensinar nada a um homem, pode-se apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro dele mesmo. Galileu, um importante filósofo que fez justamente a ruptura da filosofia e da ciência. Vamos lá, meus caros alunos. O texto é Inteligência Livre. O autor, Walter Seitzer, professor aposentado da Escola Politécnica da USP. Há algum tempo recebi um convite de um colega para servir de árbitro na revisão de uma prova. Tratava-se de avaliar uma questão de física, que recebera nota 0. O aluno contestava tal conceito, alegando que merecia nota máxima pela resposta, a não ser que houvesse uma conspiração do sistema contra ele. Professor e aluno concordaram em submeter o problema a um juiz imparcial e eu fui o escolhido. Chegando à sala de meu colega, li a questão da prova que dizia: mostre como pode-se determinar a altura de um edifício bem alto com auxílio de um barômetro. A resposta do estudante foi a seguinte: leve o barômetro ao alto do edifício e amarre uma corda nele. Baixe o barômetro até a calçada e em seguida levante. Medindo o comprimento da corda, este comprimento será igual à altura do edifício. Sem dúvida, era uma resposta interessante e de alguma forma correta, pois satisfazia ao enunciado. Por instantes vacilei quanto ao veredito. Recompondo-me rapidamente, disse ao estudante que ele tinha forte razão para ter nota máxima, já que havia respondido a questão completa e corretamente. Entretanto, se ele tirasse nota máxima, estaria caracterizado uma aprovação em um curso de física, mas a resposta não confirmava isso. Sugeri então que fizesse uma outra tentativa para responder à questão. Não me surpreendi quando o meu colega concordou, mas sim quando o estudante resolveu encarar aquilo que eu imaginei que lhe seria um bom desafio. Segundo o acordo, ele teria 6 minutos para responder à questão. Isto após ter sido prevenido de que sua resposta deveria mostrar necessariamente algum conhecimento de física. Passados 5 minutos, ele não havia escrito nada, apenas olhava pensativamente para o teto da sala. Perguntei-lhe então se desejava desistir,
pois eu tinha um compromisso logo em seguida e não tinha tempo a perder. Mais surpreso ainda fiquei quando o estudante anunciou que não havia desistido. Na realidade, tinha muitas respostas e estava justamente escolhendo a melhor. Desculpei-me pela interrupção e solicitei que continuasse. No momento seguinte, ele escreveu essa resposta: vá ao alto do edifício, incline-se numa ponta do telhado e solte o barômetro medindo o tempo de queda destes da largada até o toque com o solo. Depois, empregando a fórmula H igual 1/2 vezes G vezes T2, calcule a altura do edifício. Perguntei então ao meu colega se ele estava satisfeito com a nova resposta e se concordava com a minha disposição em conferir praticamente a nota máxima à prova. Concordou, embora sentisse nele uma expressão de descontentamento, talvez inconformismo. Ao sair da sala, lembrei-me que o estudante havia dito ter outras respostas para o problema. Embora já sem tempo, não resisti à curiosidade e perguntei-lhe quais eram essas respostas. Assim, disse ele, há muitas maneiras de se achar a altura do edifício com a ajuda de um barômetro. Perante a minha curiosidade e já a perplexidade de meu colega, o estudante desfilou as seguintes explicações. Por exemplo, no belo dia de sol, pode-se medir a altura do barômetro e o comprimento de sua sombra projetada no solo, bem como a do edifício. Depois, usando-se uma simples regra de 3 triângulos semelhantes, determina-se a altura do edifício. Um outro método básico de medida, aliás, bastante simples e direto, é subir as escadas do edifício fazendo marcas na parede, espaçadas da altura do barômetro. Contando o número de marcas, ter-se a altura do edifício em unidades barométricas. O método mais complexo seria amarrar o barômetro na ponta de uma corda e balançá-lo como um pêndulo, o que permite a determinação da aceleração da gravidade. Repetindo a operação ao nível da rua e no topo do edifício, tem-se 2 Gs e a altura do edifício pode, a princípio, ser calculada com base nessa diferença. Finalmente concluiu: se não for cobrada uma solução física para o problema, existem outras respostas. Por exemplo, pode-se ir até o edifício e bater à porta do síndico dizendo-lhe simplesmente: caro senhor síndico, trago aqui um ótimo barômetro. Se o senhor me disser a altura desse edifício, eu lhe darei o barômetro de presente. Nesta altura, perguntei ao estudante se ele não sabia qual era a resposta esperada para o problema. Ele admitiu que sabia, mas estava tão farto com as tentativas dos professores de controlar o seu raciocínio e cobrar respostas prontas com base em informações mecanicamente arroladas, que ele resolveu contestar aquilo que considerava, antes de tudo, uma farsa. Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Albert Einstein. E aí, queremos criar máquinas ou humanos? Máquinas ou homens? Emoção ou razão? Quero que vocês compreendam que o conhecimento é algo infinito, assim como os números, que nenhum homem detém todo o conhecimento do mundo e que a verdade e o conhecimento começam a partir de vocês. E para ilustrar isso que digo, gostaria de contar uma pequena história para vocês. Na verdade, vou passar o vídeo. Olhem e vejam que todo tipo de conhecimento é importante. Não podemos menosprezar nenhum tipo de conhecimento e habilidades, pois o que hoje aparentemente não é importante aprender, amanhã pode salvar sua vida. Então, pessoal, acreditem no que eu estou falando. Aprender é a melhor coisa da vida. E se tiverem a oportunidade de aprender uma habilidade, aprenda. Porque hoje pode não te servir, mas amanhã pode te ajudar a solucionar um problema ou, quem sabe,
pode virar uma profissão ou um ofício. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo com esse curso e façam ele da melhor forma possível. Aproveitem para aprender um pouquinho mais. Vejam o vídeo agora e reflitam. O vídeo está aí, na sala de aula, na sala virtual. Pequenos filósofos, o barqueiro e o sábio. Quero começar a falar de filosofia, mostrando para vocês esse ponto de interrogação. Quero iniciar com ele e quero terminar a disciplina com ele. Se vocês terminarem essa disciplina sem o ponto de interrogação, então a aula não deu certo. Sabe por quê? Porque para a filosofia não importa as respostas, e sim as perguntas. Por isso, a participação de vocês nos fóruns de discussão será de grande importância para o desenvolvimento da disciplina. Todo conhecimento surge a partir de uma reflexão, de uma dúvida, questionamentos. Por isso, pegue os seus blocos de anotações, cadernos, canetas e lápis e vamos viajar nesse mundo fantástico chamado filosofia. Bem, quero avisar que não estou aqui para ensinar filosofia, mais uma vez que não é possível ensinar filosofia, mas estou aqui para ensinar a vocês a arte de filosofar. Nesse caso, vamos compreender o que a filosofia trouxe para a educação, o que a educação fez com o uso da filosofia em sua prática, ou o que você pode fazer com a filosofia na sua vida. Bom, uma coisa é certa, a partir de agora, vocês não serão mais os mesmos. Vou apresentar agora o nosso plano de curso. O nosso plano de ensino. O curso, licenciatura em computação, vocês estão no segundo período, a disciplina Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Bom, essa disciplina ela tem uma carga horária de 60 horas. A nossa ementa, os pressupostos sociofilosóficos subjacentes na relação sociedade e educação em diferentes contextos históricos. O campo educativo, sujeitos, currículos, representações sociais e espaços educativos, o pensamento pedagógico brasileiro à luz da filosofia da educação, a educação brasileira, tendências contemporâneas, a abordagens sociofilosóficas da diversidade étnico-racial. Ou seja, vamos fazer um emaranhado sobre o surgimento da filosofia, sobre a importância da filosofia no processo da educação, aí o surgimento um pouco da sociologia e essa abordagem no meio social. Bom, qual o objetivo geral da nossa disciplina? Proporcionar o entendimento sobre a filosofia e sua importância para a realidade na educação e no meio social, e a sua relevância para a educação de modo geral, tendo em vista perspectivas contextualizadas e transformadoras. Os objetivos específicos: conceituar filosofia e sociologia a partir da sua origem de diversos pensadores, aperfeiçoar o processo de conhecimento e investigação em relação às formas de compreensão do homem no mundo, discutir criticamente e filosoficamente a educação como processo de integração social, analisar a partir de uma visão crítica a dimensão dos fenômenos educacionais na sociedade atual, refletir a realidade com elementos da filosofia dentro da educação. Bom, o nosso conteúdo programático. A unidade 1, vamos ver a origem da filosofia, a introdução, conhecimento e o pensamento filosófico, a importância do mito na compreensão do homem e do mundo, a passagem do mito ao logos, o surgimento da filosofia, a filosofia da antiguidade até a Idade Média. Na unidade 2, vamos ver a filosofia na modernidade, fazer um apanhado aí, o conhecimento, que é uma das coisas mais importantes aí para a gente estar discutindo dentro dessa disciplina, é a questão do conhecimento, e a filosofia na modernidade, a filosofia na perspectiva educacional e o problema do ser. Na unidade 3, vamos esmiuçar, e vamos entender alguns conceitos que são importantes para vocês, que vocês vão estar interagindo agora e vão ser de grande valia
mais na frente e em relação às outras disciplinas que vocês terão. Então, concepções de homem e conhecimento, de filosofia e sociologia, as concepções históricas do homem e do conhecimento, vamos ver o realismo, o idealismo, o pragmatismo, o materialismo, o positivismo, existencialismo, estruturalismo e o pós-estruturalismo. Bom, aí na quarta unidade, a filosofia, a educação e a sociologia. Então, tanto a filosofia como a sociologia dentro aí da educação. Filosofia, educação e sociologia, os pensadores, a educação e da sociologia, vamos ver aí os principais, que é Marx, Durkheim e Weber, a ética, estética e a política numa perspectiva filosófica. Vamos fazer um resumo aí, porque isso é importante, principalmente para o curso de vocês, que vão trabalhar com recursos importantes aí dentro dessa questão da estética, que vocês têm que trabalhar muito, essa questão da ética e a questão da política. Então, vamos aí fazer um apanhado. Metodologia. Qual a metodologia que nós vamos estar estudando aí com vocês? Bom, vídeo aula de apresentação dos objetivos da disciplina e do conteúdo do material didático, leitura do caderno didático, lembrando que vocês terão 2 cadernos didáticos, viu, gente? O caderno didático 1 e o caderno didático 2. O caderno didático 1, ele vai esmiuçar mais sobre a origem da filosofia, a filosofia mais dentro do contexto educacional e alguns pensadores de relevância dentro da filosofia. O caderno 2, nós vamos esmiuçar mais a questão da sociologia, esse ambiente sociológico. Então, aí o primeiro e o segundo. E vamos ter vídeos educativos, fórum de discussão no nosso ambiente virtual, chats, né, para a gente estar tirando as dúvidas e a realização de atividades. Quais os recursos didáticos? O ambiente virtual, artigos e vídeos sobre o tema, caderno didático, computador e internet. Bom, gente, avaliação. Quais são os aspectos a serem avaliados? A aprendizagem cooperativa e colaborativa, realização das atividades propostas, compreensão dos conteúdos trabalhados, participação ativa nos fóruns do ambiente virtual de aprendizagem, instrumentos de avaliação. Então, serão distribuídos aí 100 pontos da seguinte forma. AO, que vai valer 20 pontos, AP, avaliação presencial, 30 pontos, o seminário temático, 20 pontos, os fóruns, 10 pontos, são 4 fóruns, 4 semanas, 10 pontos. AA, que são as atividades de aprendizagem, né, são 10 pontos. E a autoavaliação, 10 pontos. Bom, os estudos individuais é para quem não conseguiu alcançar o mínimo, terá uma oportunidade de fazer essa recuperação que vai valer 100 pontos. A bibliografia, vocês terão o caderno didático 1 e o caderno didático 2 para acompanhar o curso. Os cadernos trazem elementos importantes para entendermos a filosofia e alguns fundamentos sociológicos da educação. Estarei também buscando outros elementos para completar as aulas e as atividades, para assim poder ampliar as possibilidades de vocês diante deste assunto tão vasto. Tentarei fazer uma aula com dinâmicas e elementos que venham ilustrar e facilitar a compreensão de vocês com o assunto a ser abordado. Deixo aqui uma dica para vocês, futuros professores e colegas de profissão. Para conseguirem alcançar os seus objetivos, vocês precisam de 3 coisas. Disciplina. 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 Ou seja, sem disciplina não conseguimos alcançar os nossos objetivos na vida. Como exemplo, nós temos os atletas que treinam várias vezes ao dia para alcançar o pódio. Hoje, vamos presenciar a Copa do Mundo. Aqueles atletas, eles têm que fazer esforço para conseguir chegar ao final. E vocês, querem alcançar qual objetivo na vida? Já pensaram nisso? Venham comigo. Vocês conheceram um pouquinho do mundo grego, a partir da mitologia grega, a primeira consciência que o homem teve, pois era essa a forma que eles tinham para explicar o surgimento das coisas e do mundo. No entanto, o homem começa a questionar a si mesmo
e os próprios mitos. Surge aí o logos, a palavra escrita e falada, o conhecimento a partir da razão humana. Agora, vou continuar a aula com uma pergunta bem específica da disciplina. O que é filosofia? Alguém aí saberia me dizer? Como surgiu? Vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu trouxe uma caixa vermelha e gostaria muito que vocês começassem a pensar o que poderia estar dentro. O que poderia estar dentro dessa caixa vermelha? Quero saber o que representa para vocês a filosofia. Será que na caixa tem algo que pode realmente representar a filosofia? Vamos investigar? Curiosidade? O que tem dentro da caixa? O que tem dentro da caixa? O que será que tem dentro dessa caixa? Vamos ver o que tem dentro dessa caixa, que pode ser filosofia. Bom, gente, aqui está o filo. Prazer, filo. Aqui está a Sofia. Filosofia. Filosofia. Bom, gente, eu sou filo, amigo. Filosofia é sabedoria. Eu sou o amigo do saber. Filosofia, o significado da palavra, amigo da sabedoria. Os nossos amigos aí. Essa dinâmica serviu para mostrar o significado do termo filosofia, que é o estudo que busca compreender os mistérios da existência e da realidade. Ela tenta descobrir a natureza da verdade e do conhecimento, para encontrar o que é fundamental e importante para a vida. Ela também examina as relações entre a humanidade e a natureza, entre o indivíduo e a sociedade. A filosofia surge da surpresa, da curiosidade, do desejo de conhecer e de entender. É, portanto, uma forma de investigação, um processo de análise e crítica, interpretação e especulação. O termo filosofia não pode ser definido precisamente, por ser um assunto tão complexo e tão controverso. Diferentes filósofos têm diferentes pontos de vista da natureza, métodos e filosofia. O próprio termo filosofia vem do grego filosofia, o que significa amor à sabedoria, ou mesmo amigo da sabedoria. Nesse sentido, a sabedoria é o uso ativo da inteligência. Não é algo passivo que uma pessoa simplesmente possui. Os primeiros e mais conhecidos filósofos ocidentais viveram no mundo grego antigo, durante o início de 500 anos antes de Cristo. Esses primeiros filósofos, eles tentaram descobrir a composição básica das coisas, da natureza, do mundo e da realidade, para obter respostas e perguntas sobre tais assuntos. As pessoas influenciadas em grande parte pela magia, superstição, religião, tradição ou autoridade. Mas os filósofos gregos consideravam essas fontes de conhecimento não confiáveis. Em vez disso, eles procuraram respostas pensando e estudando a natureza. Vamos comigo conhecer o surgimento da filosofia? A história da filosofia ocidental é comumente dividida em 3 períodos: antigas, medievais e modernas. O período da filosofia antiga é prorrogado a partir de 600 a.C. até 400 depois de Cristo. A filosofia medieval durou desde os anos 400 aos anos 1600. A filosofia moderna abrange o período de 1600 até o presente. Filosofia antiga era quase inteiramente grega.
Os maiores filósofos do mundo antigo eram três gregos do ano 400 e 300 a.C., Sócrates, Platão e Aristóteles. Suas filosofias influenciaram toda a cultura ocidental. Posteriormente, nossas ideias nos campos da metafísica, ciência, lógica, ética são originadas a partir de seus pensamentos. Um número de escolas distintas de filosofia também floresceu na Grécia Antiga. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos gregos e seu nome vem do fato de que a maioria deles viveu antes do nascimento de Sócrates, pré-socráticos, que data do ano de 469 a.C. Os filósofos pré-socráticos estavam interessados principalmente na natureza, na origem do universo e da natureza da realidade. Eles queriam identificar a substância fundamental que eles pensavam causar todos os fenômenos e em termos do qual todos os fenômenos podem ser explicados, diferentemente da maioria dos outros homens do seu tempo. Os filósofos pré-socráticos não acreditavam que os deuses ou forças sobrenaturais causavam os eventos naturais. Em vez disso, eles procuraram uma explicação natural para os fenômenos. Os filósofos viam o universo como um conjunto de fenômenos ligados e unificados, para o qual o pensamento poderia encontrar uma explicação plausível. Eles deram muitas respostas diferentes e conflitantes para questões filosóficas fundamentais. No entanto, a importância dos pré-socráticos não está na verdade de suas respostas, mas no fato de que eles examinaram as perguntas em primeiro lugar. Eles não tinham nenhuma tradição filosófica para trabalhar, mas as suas ideias se tornaram uma tradição para todos os filósofos posteriores. Sócrates não deixou nada escrito, mas ele estava constantemente envolvido em uma discussão filosófica. Nosso conhecimento de suas ideias e métodos vem principalmente de diálogos escritos por seu aluno Platão. Na maior parte dos diálogos, Sócrates aparece como o personagem principal, que lidera e desenvolve o processo de investigação. Sócrates viveu em Atenas e ensinando nas ruas, lugar de mercado e ginásios. Ele ensinou pelo método de pergunta e resposta. Sócrates tentou obter uma definição ou uma visão precisa de alguma ideia abstrata, como conhecimento, a virtude, a justiça ou sabedoria. Ele constantemente perguntava: o que você quer dizer? E como você sabe? Este procedimento, chamado o método socrático, tornou-se o modelo para métodos filosóficos que enfatizam debate e discussão. Sócrates queria substituir opiniões vagas com ideias claras. Ele muitas vezes questionava atenienses importantes que expuseram suas reivindicações vazias. Para o conhecimento e a sabedoria, essa prática fez muitos inimigos e ele foi condenado à morte como um perigo para o Estado. Assim, ele se tornou um símbolo da filosofia, perseguindo um argumento até chegar à verdade, não importando a que custo. Platão acreditava que não podemos ganhar o conhecimento das coisas através de nossos sentidos, porque os objetos da percepção sensorial são fugazes e em constante mudança. Platão afirmou que possamos ter conhecimento genuíno só de coisas imutáveis, como a verdade, a beleza e a bondade, que são conhecidos pela mente. Ele chamou as coisas tais ideias ou formas. Platão ensinou
que apenas ideias são reais e que todas as outras coisas que apenas refletem ideias, essa visão se tornou conhecida como o idealismo, que vocês vão ver na próxima aula. Segundo Platão, a ideia mais importante é a ideia do bem. Conhecimento do bem é o objeto de toda a investigação, uma meta para a qual todas as outras coisas são subordinadas. Platão afirmou que a melhor vida que se pode obter é a contemplação das verdades eternas. No entanto, ele acreditava que as pessoas que tenham atingido esse estado devem retornar ao mundo da vida cotidiana e usar suas habilidades e conhecimentos para servir à humanidade. Platão também acreditava que a alma é imortal e que apenas o corpo perece na morte. Suas ideias contribuíram para os pontos de vista sobre o corpo e a alma e as coisas eternas, ideias estas desenvolvidas mais tarde na teologia cristã. Aristóteles, o grande discípulo de Platão, escreveu sobre quase todos os assuntos conhecidos de sua época. Ele inventou a ideia de uma ciência e de ciências separadas, cada uma com princípios distintos e lidando com assuntos diferentes. Ele escreveu sobre temas como a física, a astronomia, psicologia, biologia, fisiologia e anatomia. Aristóteles também investigou o que ele chamou de filosofia primeira, mais tarde conhecida como metafísica. Ele criou o mais antigo sistema filosófico. Em sua filosofia, todos os ramos da investigação e do conhecimento são partes de algum sistema global e ligados pelos mesmos conceitos e princípios. Aristóteles, ele acreditava que todas as coisas na natureza têm algum propósito. De acordo com a sua filosofia, a natureza de cada coisa é determinada por sua finalidade e todas as coisas buscam preencher suas naturezas realizando esses fins. O método básico de Aristóteles de investigação constitui em partir do que sabemos ou pensamos, que sabemos e em seguida perguntar como, o que e por quê. Em sua metafísica, ele desenvolveu a ideia de uma causa primeira, o que em si não foi causada por qualquer coisa, como a explicação definitiva da existência. Teólogos cristãos, mais tarde, adotaram essa ideia como um argumento fundamental para a existência de Deus. Aristóteles ensinou que todos visam algum bem. Ele disse que a felicidade não está no prazer, mas na atividade virtuosa. Por atividade virtuosa, ele quis dizer se comportando de acordo com uma medida entre os extremos. Por exemplo, a coragem é a medida entre os extremos da covardia e da imprudência. A maior felicidade de todos, Aristóteles acreditava, era o uso contemplativo da mente. O neoplatonismo era uma versão revivida de algumas das ideias de Platão, adaptada por Plotino, um filósofo que pode ter nascido no Egito em 200 anos depois de Cristo. O neoplatonismo tentou guiar o indivíduo em uma direção a uma unidade com Deus, que é o estado de bem-aventurança. Plotino acreditava que a alma humana anseia pelo reencontro com Deus, o que ele pode alcançar apenas através da experiência mística. O neoplatonismo é a ponte entre a filosofia grega e a filosofia cristã primitiva. Ela inspirou a ideia de que verdades importantes podem ser aprendidas apenas através da fé e da influência de Deus, não pela razão. Durante a Idade Média, a filosofia ocidental desenvolveu-se mais como uma parte da teologia cristã do que como um ramo independente. A filosofia da Grécia e Roma só sobreviveu em sua influência sobre o pensamento religioso.
Santo Agostinho foi o maior filósofo do início da Idade Média. Em um livro intitulado A Cidade de Deus, no início do ano 400, Agostinho interpretou a história humana como um conflito entre os fiéis cristãos que vivem na cidade de Deus e pagãos e hereges que vivem na cidade do mundo. Agostinho escreveu que o povo da cidade de Deus vai ganhar a salvação eterna, mas as pessoas na cidade do mundo receberão o castigo eterno. O livro enfraqueceu a crença na religião pagã de Roma e ajudou ainda mais a difusão do cristianismo. Um sistema de pensamento chamado escolástica dominou a filosofia medieval de 1100 a 1400. O termo escolástica refere-se ao método de investigação filosófica usada por professores de filosofia e teologia nas universidades recém-desenvolvidas da Europa Ocidental. Os professores eram chamados de escolásticos. O método escolástico constituiu na análise precisa dos conceitos, com distinções sutis entre os diferentes sentidos desses conceitos. Os escolásticos usavam raciocínio dedutivo a partir de princípios estabelecidos pelo seu método para fornecer soluções para os problemas. A escolástica foi gerada basicamente pela tradução das obras de Aristóteles para o latim, a língua da igreja cristã medieval. Nestes trabalhos, via-se claramente a dificuldade dos pensadores medievais em conciliar grande o corpo do pensamento filosófico com a Bíblia e a doutrina cristã de Aristóteles. O escolástico mais famoso foi São Tomás de Aquino. Sua filosofia combinava o pensamento de Aristóteles com a teologia e, eventualmente, se tornou a filosofia oficial da Igreja Católica Romana. As grandes contribuições dos escolásticos, a filosofia incluía o grande desenvolvimento da filosofia da linguagem. Os escolásticos estudaram como os recursos da linguagem podem afetar a nossa compreensão do mundo. E vocês, futuros professores de computação, vão saber lidar muito bem com a questão da linguagem, porque vocês vão mexer com vários tipos de linguagem. Eles também enfatizaram a importância da lógica ao inquérito filosófico. A filosofia também tem uma longa história em algumas culturas não ocidentais, especialmente na China e na Índia, mas até cerca de 200 anos atrás havia pouco intercâmbio entre essas filosofias, principalmente por causa das dificuldades de transporte e comunicação. Como resultado, a filosofia ocidental em geral se desenvolveu de forma independente da filosofia oriental. Bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula. Para isso, vocês deverão realizar a atividade proposta. Terão alguns minutos para discutir em grupo e após voltarei para realizarmos o feedback. Vamos à obra? Atividade de aprendizagem. Número 1. No início dos tempos, é provável que o homem, de modo geral, não tenha se questionado sobre a origem do universo do mundo. Vamos lá? Por quê? Estava ocupado com a luta pela vida? Em outros níveis, tinha alguma reflexão? Ou C, outra resposta. Qual seria? 2. O termo filosofia quer dizer amigo do saber? A. Não, significa uma crítica pouco construtiva ao saber? B. Sim, uma espécie de amigo da sabedoria? C. Não existe um significado para a palavra filosofia? Qual seria? 3. A filosofia utiliza primordialmente a razão? A. Sim, primordialmente é pela razão que a filosofia ergue suas considerações. B. Não, em primeiro lugar está a fé. C. Não, em primeiro lugar está a sensação ou o dado empírico. Quais dessas seriam?
Vamos dar um tempinho? Vamos voltar então. Depois de vocês já terem refletido sobre as questões, vamos às respostas. 1. Resposta B. Explicação da resposta. Os historiadores acham que este questionamento vem desde os primeiros movimentos do homem. Também a prioridade com que as coisas se relacionavam umas com as outras era o outro aspecto destes questionamentos. Então, os homens sempre vinham questionando. 2. Resposta B. O termo é derivativo do grego philos, amigo, amante, e sofia, conhecimento, saber, que é sabedoria. Mas existem muitas definições, muitas interpretações, de acordo com as escolas filosóficas. Número 3, resposta A. A filosofia procura justificativas racionais e universais para as coisas, em grande parte, mas aborda as ciências, os valores, pesquisa as origens e o que pode ser válido no pensamento humano e avança para diversas áreas. Muito bem, para a reflexão da aula de hoje.